depois eu posso mandar para vocês e para quem mais se interessar. Eu acho que eu estou compartilhando alguma coisa, né? Você está compartilhando com a gente já, só não está em modo apresentação ainda. Ah, mas eu posso deixar assim, do jeito que tá? Clica lá embaixo no modo apresentação, acho que fica melhor. Que aí fica maximizado. É verdade. Tentando aqui. Maravilha. Mas eu posso parar o stop share aqui, ô André? E aí... Por enquanto, acho que pode deixar, Celso, à medida que o pessoal vai chegando, acho que eles já vão, né, ficando com o backdrop aí. Beleza. Estão vendo aí, né? Sim. Chegando sim. O pessoal tá entrando aqui já. O pessoal tá nos ouvindo legal aí? Elisa, Fernando, João, Marcos, Lucas, Pedro, tem bastante gente aqui já. Se alguém tiver algum problema para não escutar, por favor, pode avisar ele pelo chat. Bom, aqui o áudio de vocês tá bom, de vocês dois. Perfeito. O Pedro também já deu um ok Perfeito. aqui de que tá ouvindo legal. Show de bola. Bom dia, pessoal. Legal que tá todo mundo conseguindo nos escutar aí. Como é que vocês estão nessa quarentena? Tudo nos conformes? Hoje tá frio. Hoje deu uma esfriada boa. Hoje tá frio. Tá parecendo a minha terra lá, Blumenau. Nossa, Blumenau é gelado. Aqui em Terras Paranaenses também. Querem começar então já, pessoal? Acho que já temos aqui bastante gente até em respeito do tempo de quem conseguiu entrar. Acho que a gente já pode começar. O que vocês acham? Podemos. Pode ser? Pode ser sim, então. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, né? Estamos aqui dia 15 de maio de 2020. Mais um webinar promovido aí pela Tática, junto com o nosso parceiro Pipefy. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho dessa ferramenta, como a gente está atuando junto ao mercado, principalmente nesses tempos de desafio, e demonstrar também um pouquinho para vocês quais são os principais benefícios, né, que essa ferramenta também pode trazer dentro da operação normal de uma organização. Mas, antes de mais nada, quero agradecer a participação de todos, né, nesse dia. Falar rapidamente da Tática, antes de passar a palavra para o André, que é o nosso parceiro Pipefy, e falar rápido quem somos, né, como atuamos dentro desse mercado, e em seguida prosseguir com o André. Então, a Tática é uma empresa que já existe há 6 anos no mercado. Ela atua nacionalmente, mas com uma atuação global. É uma empresa nacional com uma atuação global. Aqui, o André, houve alguns problemas aqui, não consigo fazer a sequência aqui, tá? Não tá passando para os próximos slides? Não tá, Então, eu acho que eu vou ter que passar aqui. Eu tô com a apresentação aqui, essa aqui é aquela mesma que você mandou, né, Daniel? Qualquer coisa eu posso apresentar por aqui. Não. Essa é um outro material que o Celso tinha separado. Tá. Se quiser, então, Celso, talvez dá um... acho que agora deu, né? Foi. Agora consegui. Ótimo, legal, gente. Vamos lá. Desculpe aí a falha ao vivo. Então, somos uma empresa nacional com atuação global, né? Já estamos no mercado há 6 anos. E dentro dessa atuação global, nós somos parceiras da Alineo Global, né? Então, a Alineo Global hoje ela está presente em 83 países, tem aproximadamente 30 mil colaboradores, com 4 mil sócios, com uma receita anual de aproximadamente 4 bilhões de dólares, e ela se encontra no ranking, na 11ª posição, no ranking global de empresas associadas, né? Obviamente que as primeiras colocações são destinadas às empresas Big Four, e posteriormente tem algumas associações, a Alineo se encontra na 11ª posição. Então, se vocês veem nesse slide, né, estamos ali como AG Brasil, né, Tática, e tem mais algumas empresas que fazem parte dessa associação aqui no Brasil e que visam justamente conceber aí a possibilidade de você ter diversos serviços que a gente possa estar oferecendo para o mercado, sempre muito bem distribuídos geograficamente. Dentro desse cenário,
como é que a gente atua e quais são os principais serviços que a gente tem e que a gente oferece aqui no Brasil, né? Então, temos a auditoria de balanço, com a emissão de laudos contábeis, né, o que a gente chama de audit, e fazemos também a due diligence. Temos uma parte tributária, tanto aqui impostos diretos como impostos indiretos, com uma avaliação dos modelos tributários existentes, com possibilidade de recuperação desses impostos. Temos uma linha de serviço chamada Risk Advisory, voltado muito a legislações globais, como SOX, como a avaliação de riscos, avaliação de controles também para mitigar esses riscos. Temos uma atuação de outsourcing, aqui basicamente trabalhos de contabilidade, folha e fiscal para os nossos clientes. Temos uma extensão muito forte aqui de treinamentos, e esses treinamentos sendo realizados tanto em company, como também cursos específicos com pontuação no CRC, exclusivamente também. Temos uma atuação de labor, e essa parte de pessoas, né, folha de pagamento com cálculo trabalhista e previdenciário, e possibilidades de recuperação de créditos também previdenciários. Uma área de tecnologia, e essa área de tecnologia é muito associada com a nossa vertente de consultoria estratégica, que envolve auditoria de sistemas, desenvolvimento de RPAs, né? Aqui a gente está falando de robôs também para minimizar e automatizar os processos, e sempre pensando em inovação contínua, né? Como parceiros para desenvolvimento de process mining e tudo mais, né? Na parte de estratégia e operações, é a área que eu e o Daniel representamos. Eu sou sócio, o Daniel também é sócio dessa frente de estratégia dentro da Tática, onde atuamos muito com a cadeia de supply, né, dentro da cadeia de supply, desde o planejamento de demanda até a distribuição, pensando sempre em eficiência operacional. E aí, quando a gente fala de eficiência, tanto em alavancagem de receita como redução de custos, com a utilização de parceiros nossos também em ferramental, o caso do Pipefy aqui também. Né, temos algumas experiências já bastante interessantes dentro de um cliente que a gente vem atuando, utilizando essa ferramenta, e a ideia é a gente poder expor um pouquinho mais para a gente poder, obviamente, apresentar os benefícios que essa ferramenta pode trazer. E temos uma linha final de Corporate Finance, que visa justamente identificar, fazer laudos de avaliação, trabalhos de M&A, que visam justamente identificar a possibilidade de valuation também dentro das empresas, avaliação de ativos e tudo mais, né? Como um slide final, nós temos uma atuação geográfica interessante, temos 7 escritórios dentro do nosso país, sendo a nossa matriz em São Paulo, mas temos escritórios em Blumenau, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Contamos com uns 120 profissionais também, atuando em todas naquelas demandas e áreas específicas, que nos dá aí uma visibilidade de atuação e de entendimento da operação dessas empresas de uma forma bastante expressiva, né, e extensa dentro desse mercado. Bom, gente, isso, né, falamos rapidamente da Tática, né, sendo uma empresa associada à Linea Global. Vou passar agora a palavra para o André, só reiterando então, né, estamos com o Pipefy já faz 3 anos, somos parceiros do Pipefy já fazem 3 anos, com uma atuação bastante intensa nos nossos projetos, nossos clientes, e a ideia é promover esse webinar justamente para que a gente possa disseminar cada vez mais a importância que essas ferramentas, assim como o BPM, né, do Pipefy, tem junto ao mercado e junto aos nossos clientes. André, fica com você. Show de bola, Celso. Poxa, muito legal. Muito bacana o reforço que você fez, super positivo dos pilares da Tática, né? Também me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece, né? Como já percebido, meu nome é André. Aqui na estrutura do time do Pipefy, eu sou responsável pelos parceiros de porte estratégico, né? Que tem algum tipo de relevância estratégica para o nosso programa de parceiros, tá? E o grande objetivo desse time que a gente tem aqui dentro da nossa estrutura é justamente catalisar novos negócios a partir de alianças estratégicas, caso do que a gente tem hoje em dia com a Tática. Tá? A ideia é que hoje, pessoal, né, já pegando um pouco do gancho do que o Celso trouxe, é justamente unir algumas pontas, né? Poxa, primeiramente mostrar como o Pipefy tem atuação no mercado, né, em que tipo, né, até no nível um pouco institucional, tá? Eu prometo que vou ser extremamente rápido. E depois também já ir juntando fazendo esses links entre o que a Tática faz de super bem, tá? Com o que o Pipefy tem a oferecer para o mercado e como é que a gente leva essa proposta conjunta para o mercado para vocês, tá? E claro, em relação ao coronavírus e todo esse momento também para o
final, a gente tem algumas surpresas legais para quem ficar com a gente até o final, né? Algumas condições especiais, principalmente para esse momento em que a gente tenta ser muito empático, né, com o momento das empresas. Então, sim, a gente tem algumas surpresas legais para fazer. Puxando aqui, então, já um pouco, pessoal, minha apresentação. Acho bacana para que a gente fique na mesma página, contar um pouco, né, de que se trata o PyFi para aqueles que ainda não conhecem, eventualmente. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E acho que é importante também só frisar, né, um pouco como é que funciona aqui o modelo do webinar do Zoom, tá? Para todo mundo que está ouvindo, se quiser depois passar ali o cursor pela parte de baixo do vídeo, vocês vão perceber que tem um botão chamado ali Q&A, né, que é o Q&A. Justamente por ali você pode fazer qualquer tipo de dúvida, interagir conosco e a gente vai ter um momento também para responder todas essas perguntas, beleza? Então fiquem à vontade para interagindo conosco. Vamos lá. Já estão enxergando minha tela aí também, pessoal? Por favor, Celso e Daniel, vocês podem confirmar? Sim, Agora estamos. sim. Agora sim. Show de bola. Então, pessoal, para quem ainda não nos conhece, tá? Basicamente o PyFi é uma plataforma para gerenciamento de processos, tá? O que a gente tem de diferencial frente ao que a gente vê pelo mercado é que a nossa plataforma ela tem o grande propósito de empoderar qualquer pessoa a construir seus próprios formulários, construir seus workflows, automatizar os seus processos por conta própria, tá? Sem qualquer tipo de expertise técnica, né? Você não precisa ser um programador para colocar o PyFi para trabalhar para você, tá? Então é uma plataforma 100% no-code, independente de códigos, que você consegue modelar ao seu gosto, legal? As peculiaridades do seu processo. Tá? E como é que nasceu toda essa história do PyFi, né, lá há 5 anos atrás praticamente, né, a gente começou a perceber e identificar que nas empresas, assim, independente do tamanho delas, né, eu sei que hoje a gente tem aqui pequenas empresas participando conosco, empresas um pouquinho maiores, empresas de porte médio, independente do nível da tua empresa, certamente você, todo dia, né, todo mês, todo semestre, você tem processos novos, fluxos novos, demandas novas que você tem que atender, né? E é muito complexo você conseguir fazer com que a tua eficiência, a tua qualidade de entrega, ela se mantenha nesse mesmo nível, cresça diretamente proporcional, né? E aí a gente se depara num grande cenário hoje, novamente, independente do tamanho da empresa e da vertical, né, num cenário de falta de controle, de visibilidade, de imprevisibilidade, né, de baixo NPS, que é aquele score que os teus stakeholders dão também para as tuas entregas, para os teus serviços, justamente porque você tem, né, um apanhado muito grande de processos de informação que você tem que gerenciar e de fluxos que você tem que atender e de clientes internos e externos que você tem que dar um respaldo, e é muito difícil você fazer isso, né, se você não tem uma agilidade ao seu dispor, né? E aí eu queria trazer aqui um conceito bem rápido, tá? Sobre as operações da cauda longa. Isso tudo que eu estou falando se reflete muito mais nesse processo de curva B, né? Porque aqui a gente tem 2 tipos de fluxos, né? 2 tipos de operações dentro de uma empresa, de curva A e de curva B. Quando a gente olha para a curva A, tudo aquilo que está na ponta estratégica, core business. Poxa, o core business da Coca-Cola, por exemplo, né, é fabricar refrigerante, né? Então, quando a gente olha para a operação da Coca-Cola, certamente ela vai ter vários ERPs, ela vai ter uma operação super estruturada, né, muita musculatura envolvida a nível técnico para atender esses processos, tá? E o time técnico, obviamente, por sua vez, vai estar com um olhar ali de gavião, né, em cima daqueles processos daquela operação para não deixar a peteca cair, né? Por outro lado, para você conseguir entregar uma Coca-Cola no final do dia, você tem que ter uma operação absurdamente extensa, né? Você tem o teu time de RH, tem o time de contas a pagar, tem o time do compras, do marketing, né? Tem toda uma estrutura que atua nos bastidores para suportar essa entrega final, esse core business da empresa, né? Isso é o que a gente chama aqui de operação de cauda longa, né? São aquelas operações que eventualmente têm um menor valor agregado, ou seja, se você conseguir, se você piorar um pouco o teu SLA aqui atrás, não vai afetar diretamente a tua entrega aqui, porém, se você afetar toda essa tua cauda longa, certamente vai afetar a tua entrega lá no final do dia, né? Se o teu RH não for eficiente, se o teu time de compras não tiver uma SLA adequada, né? Se o teu marketing não atuar de forma legal, certamente esse reflexo vai acontecer dentro do teu core business, tá? E aí, o que acontece, né? Hoje em dia, como o time técnico está sempre olhando para essa curva de core business, a gente tem todo esse restante de processos desassistidos, né? E aí o pessoal tem que se virar, tem que atuar pelo e-mail, pelo Excel, pelo papel, para gerenciar esses processos de maneira eficiente, né? E isso é um desafio absurdo, é muito complexo um dia se conseguir fazer isso, né? E eventualmente, se você tem alguma plataforma para utilizar, certamente o ROI ele não para de pé, né? Você vai gastar muito dinheiro, muito tempo para gerenciar esses fluxos. Então você acaba ficando com o que você tem ali de informal, de e-mail, de papel, de Excel ou de alguma outra plataforma que não te traga essa velocidade, né? E a gente entende muito que esse conjunto subótimo, né, das operações aqui na cauda longa, eles sim afetam aqui a ponta da curva A, né? Então você não consegue gerenciar muito bem a tua empresa se você não tem agilidade de ponta a ponta, né?
Mas aí vem o grande desafio, né? Como é que você dá assistência para esse tipo de processo aqui se você não tem atenção do time técnico, se quando você abre um chamado, né, para o teu time técnico, por exemplo, você cai numa fila extensa. E também o desafio do time técnico, né? Vamos reconhecer, né? O time técnico também tem N outras prioridades e ele não vai conseguir atender na mesma velocidade que o time de operações precisa, né, alguma solicitação de novo processo, de automação, de reajuste de fluxo, tá? E a gente parou para pensar isso lá no nascimento do Pipefy, né? Poxa, e se a gente, né, se toda pessoa no planeta tivesse autonomia para transformar, otimizar seus próprios processos por conta própria, né, na sua velocidade? Né, a gente sabe que os processos são vivos, né, então daqui a um mês pode ser que alguma regra de negócio no meu fluxo mude, eu não quero ter que ficar esperando um grande backlog, e também, pro lado do time técnico, eu não quero ter um grande backlog com várias solicitações pequenas, né, que no final do dia não estão focadas no meu core business. Tá? Então a gente acredita muito, a gente tem um propósito como empresa de que qualquer pessoa tem que ter essa autonomia para desenhar os processos, automatizar e alcançar excelência operacional por conta própria, sem depender de mais ninguém. Tá? Então é por isso que a gente criou o Pipefy, né? De que empoderar todo mundo que está aqui nessa call e todo mundo no planeta inteiro, né, com uma plataforma extremamente fácil de usar, tá? Que você consiga resolver seus problemas por conta própria. E aí eu queria fazer um zoom in, um highlight, colocar o holofote aqui em alguns tipos de processos onde o Pipefy se dá muito bem, né? Acho que é legal até para a gente, né, não ficar com a imagem extremamente aberta da plataforma e começar também já a pensar em verticalização e onde que a gente pode atuar, né? E aí eu diria que basicamente qualquer tipo de processo que envolve uma requisição de serviço, seja para alguém executar algo, para alguém aprovar algo, independente da área, o Pipefy cai como uma luva. Então dá uma, né, deem uma refletida naqueles processos hoje em dia que você tem que pedir uma aprovação por e-mail. Poxa, uma planilha que vai de lá para cá e geralmente tem algum tipo de falha durante esse fluxo, né? Alguém pode escrever alguma coisa errada, isso se repercute por demais, né? Então, independente da área, qualquer tipo de processo de aquisição de serviço, ele cai com uma luva no Pipefy. Claro, não excluindo os demais processos, mas aqui eu acho que vale a pena reforçar o nosso métier para esse tipo de fluxo, tá? E aí, 3 casos extremamente rápidos aqui de uso que também ajudam a chancelar um pouco da nossa utilização no mercado e da nossa atuação. Pegar um exemplo aqui rápido do Andrade Gutierrez, né? Eles tinham um processo extremamente manual para contratação de funcionários, né? E aqui um processo que flerta pra caramba com o core business deles, né? Que é recrutamento e contratação, seleção para obras, né? E a gente conseguiu reduzir em 30% o lead time nessa contratação. Justamente porque outrora esse processo era manual, vinha por e-mail, vira por Excel, eventualmente o funcionário dava um papel lá para a obra para ser contratado, né? E a gente percebeu que meramente digitalizando esse fluxo, trazendo um formulário ali, com campos de maneira padronizada a serem respondidos, né, com cópia do CPF, etc, tudo aquilo que a gente já conhece, a gente conseguia trazer um ganho absurdo. Então, representou 30% de redução do lead time. Um caso de uso que a gente tem muito legal também com a Capgemini, que envolve não apenas Pipefy, mas envolve Pipefy integrado com chatbot, robotização, que também tem esse flerte legal com o trabalho que a Tática faz, né, de RPA. A gente conseguiu trazer 42% de redução de custos, tá? Isso no que diz respeito ao fluxo de solicitações de back-office de recursos humanos. Então, imagina a qualquer momento que alguém quisesse fazer alguma alteração de dados bancários, incluir um novo dependente no plano de saúde, né? Todos esses processos que o RH tem, que são bastante complexos de serem gerenciados no dia a dia, né? Apesar de serem simples, a gente conseguiu, de uma forma extremamente fácil, colocar o Pipefy para rodar e trazer um ganho absurdo. E no caso do Itaú, né? Esse aqui eu sou apaixonado por esse caso, porque ele, além de ser um mastodonte da nossa economia, né? Que move muito dinheiro no Brasil, principalmente, né? É uma marca que todo mundo conhece. E a gente conseguiu ejetar 500 caixas departamentais, né? Pasmem os senhores, né? Tem empresas de porte gigantesco, né? E quem tá aqui também nos ouvindo que é de uma empresa de grande porte também deve entender o que eu estou falando, né? A gente imagina que no universo de empresas grandes tudo sempre funcione perfeitamente, né? Mas claro, as operações desses caras são monstruosas e, obviamente, eles têm várias pontinhas soltas. E, para vocês terem uma ideia, eles tinham 500 caixas departamentais para receber requests, solicitações e demandas, né? E a gente conseguiu ejetar essas 500 caixas e trocar por formulários do Pipefy, justamente para garantir uma interação legal com quem solicita e quem resolve, e depois garantir um lastro, né, de auditoria, de SLA. Poxa, quanto tempo estou levando para responder uma demanda, né? Quais atividades do meu processo não agregam valor agregado e eu vou criar algumas regras de negócio, eu vou automatizar um pouco desse meu fluxo e, né, desafogar o meu time, tá? Então a SLA desse processo, que era de 2 dias, foi para 45 minutos, um processo extremamente mais ágil, né? E aqui, claro, são 3 casos de uso, tá? Acho que depois a gente pode aprofundar um pouco mais, se alguém tiver alguma dúvida em específico, por favor, pode mandar pelo Q&A ali embaixo, né? Mas acho que já ajuda a chancelar um pouco de como a gente faz essa transformação de processo digital dentro dos nossos clientes.
E aqui outras marcas, né? Acho sempre importante ter mais uma chancela. A Pipefy, ainda que seja uma empresa relativamente nova, né, no mercado, a gente tem alcançado uma escalabilidade absurda, presença em mais de 150 países, mais de 15 mil empresas já utilizam do Pipefy, e aí marcas além daquelas que eu já mostrei ali anteriormente, como Ambev, como Unilever, né, enfim, outras mais. Coca-Cola em operações na, nos Estados Unidos e nas Américas Central, tá? A Emerson também na Austrália, enfim. Então aqui a gente tem uma atuação extremamente global dentro dos nossos clientes, tá? Bom, a nível institucional, o que eu queria trazer um pouco disso, tá, pessoal? Só para a gente realmente ficar na mesma página, né? E se alguém tiver alguma dúvida acerca disso, por favor, podem mandar aí pelo Q&A, tá? Mas o que eu acho que pode ser muito bacana agora é mostrar um pouco da plataforma, né? Mostrar um pouco de como a gente vem atuando. Aí, Celso, Daniel, por favor, também qualquer tipo de complemento ali ou ideia, insight que vocês quiserem trazer para já, eu queria também deixar vocês super à vontade para esse bate-papo. Claro. Não, perfeito. Enquanto você está abrindo aí, é interessante, né, a gente poder avaliar esses números, esses SLAs aí que a gente tem atingido junto aos nossos clientes. E isso denota realmente uma importância que você tem, e é um processo natural que está ocorrendo agora de digitalização, né, desse processo, né, de informatização e de sistematização, né. Então, a substituição, obviamente, de atividades que muitas vezes não são core, né, por Uhum. elementos, né, sistêmicos, né, como o Pipefy também, faz com que a gente consiga ter uma otimização desse processo e um ganho assim realmente estrondoso, né, em clientes assim que quando você faz uma discussão inicial, um diagnóstico inicial para a gente poder entender, putz, de onde é que eu vou poder colocar isso, você vê que assim o ganho é formidável, né, é muito alto. Então, importante realmente. Esses são de alguns, né, alguns SLAs aí, obviamente que os exemplos posteriores aí vão demonstrar os ganhos muito maiores, inclusive. Vai lá, André. É bacana, André, até também complementando. A gente sempre trabalhou com revisão de processos e trazer melhores práticas, e a gente sempre teve no nosso desejo de evoluir as práticas das empresas, de ter uma ferramenta fácil de ser utilizada, independente de grandes complicações com TI, até para não aumentar o custo desse tipo de solução, por estar trabalhando, como você bem falou no começo, na cauda longa, que não é o processo core da empresa, não é aquele processo que a empresa quer gastar muito dinheiro. Então, quando eu conheci o Pipefy, o nosso relacionamento com o Pipefy começou de uma forma diferente, porque eu conheci a ferramenta de vocês e falei, gente, isso aqui combina demais com o que a gente tem oferecido, a gente pode trazer para os nossos clientes uma solução que a maioria das pessoas nem imaginava que era possível. E aí a gente começou toda essa conversa para a nossa parceria. Então, o valor do Pipefy como ferramenta, na minha visão, para as empresas, acho que quase todas as empresas têm algumas aplicações muito óbvias, muito fáceis de se fazer, que melhoraria demais a vida de todo mundo, inclusive trazendo economia por conta dessa otimização que ela proporciona. Eu acho que, partindo desse gancho aí que o Daniel comentou, acho que é interessante, né? A gente já vem de uma estrutura, né, trabalhando há muitos anos em empresas Big Four, que a gente, obviamente, o nosso core é sempre conhecer processos de operações. E aí, desde os mais simples até os mais complexos, né? Pensando sempre dentro da cadeia de supply, e aí passando pela parte da operação, passando por logística e tudo mais, e também passando pelo back office, que é a parte administrativa. Essa visibilidade de operação é fundamental, justamente para você poder identificar situações e probabilidades, possibilidades de você utilizar a ferramental, né? Um pouco do que o André falou, e obviamente a gente vai estar disparando alguns outros webinários aí. Agora com o uso do RPA, inclusive, então, né, nós também fazemos a programação, desenvolvemos o RPA dentro de uma plataforma da Automationware, junto com o Pipefy, a gente conseguiu potencializar isso mais, né? Então, a estrutura de você poder utilizar esse BPM, do ponto de vista de você ter um grande dashboard e entender exatamente os gargalos, onde você pode melhorar, com a utilização, inclusive, do RPA para fomentar isso de uma forma mais rápida, é um negócio espetacular. Mas é importante a visão do processo para que você consiga identificar quais são os processos que são suscetíveis, né, a você, ao Pipefy fazer essa substituição. Importante. Perfeito, pessoal. E acho que vocês trouxeram já o grande link, né, da nossa parceria, né? Justamente vocês têm uma atuação que está no core, tá no sangue da tática, atuar em processo, em revisão e otimização, eficiência desses fluxos. E o Pipefy é uma das maneiras, né, claro, não a única, para você alcançar, né, esse tipo de eficiência e otimização dos processos, né?
É um processo praticamente, né, depois que você faz todo o mapeamento, reengenharia, você poder também colocar na tua operação algo já na prática para você gerenciar, né, para você já começar a sentir os ganhos daquelas sugestões, né, e potenciais melhorias do fluxo. E aqui, pessoal, já queria trazer um pouquinho, né, sobre a nossa plataforma, né, para quem ainda não conhece. Claro, vai ser um overview, não vamos conseguir passar por todas as capacidades que o PyPI tem como plataforma, mas eu faço questão de pelo menos trazer esse aperitivo para vocês entenderem o quão fácil de fato manusear a plataforma e o quão, né, simples qualquer pessoa pode alcançar essa excelência que a gente está falando até agora. Então, basicamente, tá, pessoal, acho que o primeiro ponto muito importante de trazer é que a plataforma está totalmente baseada na nuvem, tá? Então, basta você ter um acesso à internet, criar um login e uma senha, né, e você já tem acesso ao PyPI. E isso, obviamente, em tempos de trabalho remoto, né, quarentena, fica ainda mais interessante, porque você não precisa depender de um local físico, de um servidor, algo do tipo, para seguir trabalhando e gerenciando, e tendo todo mundo na mesma página, né? Então, aqui, pessoal, a gente está vendo o grande inicial dashboard do PyPI, tá? Cada uma dessas caixinhas aqui representa um processo do qual eu faço parte e gerencio alguns fluxos, né? A gente chama eles aqui de pipes. E ademais dos pipes, a gente tem aqui algumas tabelas, tá? Que a gente pode criar listas, seja de fornecedores, por exemplo, de funcionários ou algo do tipo, para interagirem com os processos. Uma aba de relatórios, consigo automatizar os meus fluxos, eu também consigo criar portais, né? Justamente para receber solicitações de uma única só maneira, tá? Mas antes de entrar nessas outras partes aqui da plataforma, eu queria primeiramente dar um overview, né, do core, do principal ponto do que a plataforma entrega, entrando aqui num processo extremamente, né, fácil de ser entendido, que todo mundo já deve ter experienciado na sua vivência profissional, que é fazer um pedido de férias, né? Então, você está aqui um processo de solicitação de férias, e vocês devem perceber que à medida que a gente entra num pipe, num processo, a gente dispõe todo ele em etapas, em fases, tá? Então, a gente tem aqui as colunas, tá, do Kanban. A gente se apoia muito no Kanban, justamente por trazer uma boa visibilidade, né, uma gestão visual muito interessante. Tem muita novidade de produtos também já vindo a toque de caixa, então ainda para esse ano a gente vai revisitar bastante coisa, então essa interface aqui, em pouco tempo ela vai se tornar já uma interface clássica, por assim dizer, já vou dando esse spoiler. Mas basicamente, então, a gente dispõe todo o processo em etapas. A gente tem aqui a primeira fase de triagem, depois o pedido de férias passa por uma aprovação, até ele ser agendado, até de fato o funcionário sair em férias, né? Então a gente põe toda uma esteira caindo aqui da esquerda para a direita, né? E cada cartão aqui representa uma nova solicitação de férias que foi pedida por um stakeholder interno, né? Um colaborador, e eu, como aqui na visão de recursos humanos, eu posso aprovar, eu posso, né, seguir aqui adiante no meu fluxo, tá? Pensando num fluxo de solicitação de férias, obviamente a gente tem que dar para o nosso cliente interno um formulário, né? Ele tem que, de alguma forma, trazer essa solicitação para a gente. E no formulário que a gente criou aqui, extremamente simples, a gente pede o nome, a data de saída dele, a data que ele quer voltar, de qual departamento ele é, e quem é o supervisor direto, que depois a gente vai fazer um depara para esse supervisor fazer aqui a aprovação, tá? Poxa, André, eu achei um pouco simplista demais esse formulário, né? O barato é que a plataforma ela te proporciona essas mudanças a qualquer momento de maneira muito rápida, né? Como eu já falei algumas vezes. Então eu poderia, por exemplo, adicionar aqui um campo de e-mail. Para mim é muito importante, por exemplo, que o funcionário me traga o e-mail dele, tá? Para mim é muito importante também saber, sei lá, talvez o telefone dele. Vamos supor que eu não tivesse essa informação, tá? Então eu posso aqui com uma facilidade tremenda criar campos que tanto vão trazer intuitividade para quem vai preencher esse formulário, tá? Quanto vai criar, a gente até brinca, né, que são poucaiokes, né? A gente não tem aqui num campo de e-mail, a pessoa não consegue escrever outra coisa que não seja o e-mail dela, né? Então a gente deixa o processo com uma garantia de ser a prova de erros, né? Que ele vai garantir um padrão de execução independente de quem vai solicitar, tá? Então para isso eu também consigo criar campos obrigatórios, né? Então se alguém não me preencher o nome, por exemplo, a pessoa nem cria a solicitação dela. E o grande barato é que, ao invés de também ter todo mundo aqui dentro da plataforma atuando como solicitante nesse processo, eu poderia também compartilhar esse formulário. Poderia dispor ele no intranet, por exemplo, colocar ele em um local de fácil acesso para quem quiser me solicitar algo, né? E de uma forma, né, igualmente fácil, eu posso vir aqui e preencher o meu nome, a data em que eu quero sair, a data em que eu quero voltar e assim por diante, tá? E à medida que eu faço uma solicitação, isso cai aqui para a gente na primeira etapa de triagem, né? Então, quando chega aqui na etapa de triagem, então já saí da visão de solicitante, agora estou na visão de executor, né? Já estou aqui pensando no chapéu do analista de RH, do responsável do time de recursos humanos. Acessando essa demanda, do lado esquerdo tenho tudo a nível de histórico do que já foi preenchido, tá? Então, todas as informações do formulário inicial que foram preenchidas lá pelo Guilherme, a data que ele quer sair e etc.
E do lado direito aqui na etapa de triagem, todos aqueles campos que eu devo preencher para seguir adiante com o meu processo. Então, na primeira fase, eu tenho só que definir se está de acordo com a política de férias, né? Eu posso até colocar aqui a minha política de férias para ser facilmente acessada. Eu vou definir quem é o aprovador e beleza, vou para a fase seguinte. E essa lógica de formulários, né, desde o formulário inicial até a finalização do processo, ela se repete fase a fase. Então, eu também, novamente, eu posso criar novos campos a serem preenchidos aqui em triagem. Tá? E à medida que eu preenchi todas essas informações aqui, eu vou avançando para a minha próxima etapa, né? Então, eu saio de triagem e vou para aprovação, por exemplo. Tá? E vocês perceberam que eu movimentei o cartão, né, internamente, eu poderia também ter arrastado ele para uma próxima fase, e assim por diante. Tá? Então aqui, poxa, o processo é extremamente simples, né? Se alguém também tiver alguma dúvida em respeito do processo de férias específico, como poderia rodar no Pipefy, por favor. Mas basicamente eu vou controlando aqui as minhas SLAs, eu vou controlando aqui as minhas priorizações, quem são os responsáveis de uma maneira extremamente visual. Tá? E depois, obviamente, eu posso extrair relatórios, acho que é bacana já mostrar um pouco sobre, com tudo que foi imputado dentro da plataforma, né? Então, toda e qualquer informação que eu quiser trair por meio de métrica, KPI depois, basta que eu crie isso em formato de algum campo, né? E depois eu extraio aqui por meio de um relatório. Então, de uma maneira simples, eu escolho quais campos eu quero ter visibilidade e ele vai montando aqui o nosso relatório, né? E do lado esquerdo eu posso colocar alguns filtros. Exemplo, eu só quero saber daqueles funcionários que estão agora na etapa de aprovação. Tá? E se precisar também de uma tratativa externa desses dados, acho que é legal dizer que, né, qualquer tipo de parâmetro eu posso colocar aqui para filtrar os meus registros, eu posso também depois exportar esse relatório, tratar essa base em algum outro local, caso seja necessário. E um outro ponto que eu acho bacana frisar desde já, pessoal, é um pouco sobre as nossas automações. Deve ter percebido ali que no momento que eu recebi a solicitação, eu manualmente defini que o responsável por ela, por exemplo, era o André, né? Mas uma das principais valências que a plataforma entrega para os nossos clientes é justamente a capacidade que a gente tem de diminuir esse trabalho manual, né? Poxa, eu sei que sempre o André vai ser o aprovador quando a solicitação vier do time de TI. Sempre vai ser o Daniel que vai aprovar quando vier algo do marketing e o Celso do comercial. Por que eu já não automatizo isso? Eu tenho que sempre ficar olhando lá, né? Fazendo esse deparo. Então eu posso definir aqui eventos que vão me trazer ações. Toda vez que uma solicitação for criada, quando algo for movido, um campo atualizado, quando eu posso criar atividades recorrentes para varrer, fazer uma varredura também dos meus processos, quando estourar mais CLA, quando esse card receber um e-mail, sim, é possível você trocar e-mails também por dentro de um cartão do Pipefy, depois a gente pode mostrar um pouco. Eu posso também conectar processos, né? Toda vez que tiver, enfim, algum tipo de algo acontecendo nos meus processos, eu posso tomar uma ação automatizada. E para dar um exemplo bem simples, vamos supor que, por exemplo, toda vez que um card for criado aqui no meu pipe de solicitação de férias, seguindo a condição de que, e aqui me aparecem todos os campos que eu tenho por lá, tá? De que o departamento do solicitante é igual a marketing, eu já quero atualizar o responsável, né? Que foi o exemplo que eu acabei de dar. Então, já, dentre outras ações que eu posso fazer, o que eu escolho aqui é atualizar um campo de aprovador. Então, quem vai aprovar toda vez que vier algo do marketing vai ser o André. E eu posso salvar essa automação. Tá? Outro exemplo muito legal, vamos supor que a gente estivesse falando aqui de um processo, né? A gente começou aqui falando só de um processo de solicitação de férias, mas vamos supor que seja um processo de compras, né? Que à medida que depois que eu compro algo, chega numa etapa final de um fluxo de compras, eu tenho que mandar para alguém pagar, né? Meu contas a pagar tem que entrar em ação. Né? Então eu posso também conectar esses fluxos de maneira automatizada, né? Acho que deu errinho aqui. Eu acho que isso que é o grande, né? Core aí, né? Você ter todo o processo na tua mão, né? Você tem um grande dashboard aí, através desses cards. Então, você tem essa visualização do início ao meio ao fim, né? E você tem, principalmente dentro desse processo, alternativas de poder avaliar justamente onde o processo está emperrando, quem está emperrando esse processo. Então, né? Se você precisa ter êxito, você precisa ter agilidade, né, dentro desse processo para que tudo isso ocorra dentro de um determinado período, você já consegue trabalhar em cima desses gargalos operacionais para facilitar, né, fazer com que esse processo seja muito mais tranquilo, mais rápido, mais conciso, né. Eu acho que essa é a visibilidade de um grande dashboard aí com todos esses cards é muito interessante, né. Exato, exatamente. E o barato aqui também, Celso, pegando um pouco desse teu gancho, é você poder centralizar tudo num único local, né?
Você não precisa ter uma plataforma verticalizada para um processo específico, outra verticalizada para outro, que depois não se Perfeito. conversa, né? O que, poxa, vai ter que demandar um tempão para você plugar as duas, né? Então, o barato é você ter essas conectividades entre áreas diferentes, entre times diferentes, manter todo mundo na mesma página numa única plataforma. Ou seja, ela lhe permite você fazer essas integrações com qualquer tipo de ferramenta, né, André? Também, né? Então, tem duas possibilidades aqui, né, Celso? Tanto de a gente poder conectar processos e todos eles, né, ou boa parte deles serem gerenciados por uma única plataforma, como eu também posso, por meio da nossa API, não sei se tem alguém um pouco mais técnico hoje na nosso webinar, mas depois eu posso encaminhar também aqui no chat a nossa página da nossa API, justamente para facilitar a integração do PyPI com outras plataformas, seja um RP, seja outra plataforma nuvem, o que for, tá? Perfeito. Pessoal, sobre a plataforma, eu não queria entrar tanto no detalhe, tá? Justamente para não trazer muita densidade para a conversa. E eu queria começar já a ouvir um pouco mais de dúvidas, tá? Eu tô vendo aqui que o Pedro já trouxe uma dúvida perguntando se o PyPI é uma empresa nacional. Sim, Pedro, na verdade sim. A gente nasceu no Brasil, tá? O nosso CEO, Alessio, ele é curitibano, inclusive, de onde a gente, né, tem o nosso principal escritório. A gente passou por uma aceleração lá no Vale do Silício, tá? Logo que a gente nasceu, nós entramos como os patinhos feios, por assim dizer, da aceleração. Não tinha nenhum ex-Harvard, nenhum ex-MIT dentro da nossa estrutura, mas ainda assim a gente saiu como a empresa que mais teve delta positivo depois desse batch de startups, né? Então, sim, a gente nasceu em Curitiba, fomos acelerados no Vale. Hoje em dia, a título jurídico, né, por assim dizer, o PyPI é uma empresa americana, justamente por ter a principal base lá nos Estados Unidos, lá em São Francisco, na Califórnia, mas o DNA da empresa é brasileiro, nasceu aqui no Brasil, tá? Mas juridicamente falando, né, a PyPI é uma empresa americana, tá? Até aproveitando a questão de perguntas, me perguntaram também a questão da integração dessas informações de relatório, como fazer gráficos, como fazer esse tipo de coisa. E foi uma questão que, dentro da nossa história com o PyPI como tática, foi uma das primeiras coisas que eu perguntei. Assim que eu vi os relatórios que o André mostrou para a gente, falei, mas eu quero fazer um gráfico com isso. Eu posso extrair para Excel para montar um gráfico? Tem alguma ferramenta integrada? A resposta é que eu posso extrair isso por Excel e fazer um gráfico, mas também, quando a gente mostrou ali a parte de desenvolvimento do API do PyPI, é muito simples fazer a conexão com o Power BI. Power BI, para quem está acompanhando um pouco mais aí da tática recentemente, sabe que a gente tem vários trabalhos utilizando a ferramenta do Power BI para trazer visibilidade de indicadores para as empresas, e a gente consegue puxar essa informação do PyPI para colocar dentro de um template de Power BI e mostrar essa informação de uma forma bem visual. Exato, faz muito sentido sim, Daniel. É um case bastante utilizado pelos nossos clientes, né? Justamente para você ter essa visibilidade de uma maneira bastante customizada. Dando também já um spoiler em termos de produto, a gente tem já uma versão beta de dashboards, tá? Saindo do forno, tem alguns poucos clientes ali testando, muito mais a nível interno também, algumas coisas que a gente está validando, mas a gente pretende lançar isso para todos os nossos clientes também em breve como uma nova aplicação. Claro que ela não vai ser tão potente de largada como o Power BI, não vai trazer toda essa flexibilidade que o Power BI traz, então a gente não exclui a possibilidade de integração com o Power BI para muitos dos casos, mas se for um negócio um pouco mais simples, trivial, quem sabe até dentro do próprio Wi-Fi você já consiga resolver seus próprios problemas, tá? Eu acho Bacana. que vale a pena a gente também mencionar aí, Daniel, né, e André, também essa facilidade de a gente fazer essas implementações, esses estudos, né? A gente está falando aqui de uma ferramenta interessante, vai te dar essa visibilidade de processo, né? Mas o quanto que isso digamos assim, quanto isso é demorado ou não, né? Eu acho que esse é o tipo de facilidade e de situação que ajuda bastante, visto os clientes que a gente tem utilizado, né? É super rápido em relação a isso, então você não exige plataformas específicas, não exige conhecimentos específicos, né? A gente mesmo, quando a gente implanta nos nossos clientes, a gente mesmo já dá o treinamento, né? Então, as próprias pessoas do cliente que vão tocar esse processo dia a dia, elas têm que se familiarizar né, com a operação do PyPI, com a operação dessa ferramenta, e essa visibilidade em termos de card, né, como foi apresentado pelo André, em forma desses quadrinhos, é muito interessante, pois ela é simples, né, de você visualizar e é simples de implementar.
Ou seja, né, quando você faz a transformação disso dentro de um cliente, você faz esse treinamento muito rápido. E isso é muito legal. Então, essa visibilidade processo, né, quando você passa a ter isso, principalmente para os clientes, empresas que, por incrível que pareça, ainda não têm muitas vezes indicadores, não sabem exatamente de que forma que vocês, né, que eles possam melhorar esse processo, passa a ser uma ferramenta super importante. E aí a gente está utilizando dentro desse processo aí o próprio Process Mining. Então a gente faz a identificação daquilo que dá gargalo e depois analisando as transações a gente começa a pensar assim, putz, mas qual é a quantidade, né, de itens que geram erros aqui dentro do teu processo? Porque essa visibilidade que tudo funciona conforme o que está escrito, as pessoas têm mesmo na organização. E aí depois quando você começa a perceber, não, ó, vamos te dar essa visibilidade, esse grande dashboard, e ainda te mostrar exatamente, putz, ó, dentro desse cenário, 2 anos atrás, incorreram X volume de erros, que representa 30% da tua operação, quer dizer, cada vez mais você potencializa aí a possibilidade de você fazer uma gestão muito mais adequada, né? Muito mais próximo daquilo que efetivamente o cliente tem. Então, essa visibilidade, que tudo funciona muito bem, né, dentro da sua operação, é muitas vezes limitada. E o Wi-Fi ajuda isso. E aí esse dashboard dá a ideia de indicadores e o principal instrumento de medição que você tem hoje em organização é um indicador, para você efetivamente saber aquilo que está funcionando e não está funcionando e atuar em cima disso. Então, a tática, né, utiliza o Wi-Fi, né, como parceiro nosso, como um instrumento de inclusão desses grandes dashboards, essa grande transparência e visibilidade para os nossos gestores, mas também ela atua, né, dentro, obviamente, dessa robotização e dentro desse cenário de Process Mining para você poder identificar exatamente, putz, quantas transações nesse período você entende que ela, né, incorreram em erros. Então, isso te dá uma possibilidade de resultado para um cliente assim espetacular, porque ele vai atuar, obviamente, na melhoria do teu processo, mas também na atuação específica de cada erro que ocorreu, né, dentro desse processo, né? Então, acho que é legal, isso é bom e é simples de operar. Então, voltando a falar, né, é simples de operar dentro dos clientes que a gente tem. De novo, o que acho que mais um ganho muito grande em relação a isso obviamente, tem a questão, né, do valor financeiro, que é irrisório frente ao benefício que traz, mas é principalmente você ter essa grande visibilidade de atuação dentro desse processo, tendo esses indicadores, né? E colocando em perspectiva também, trazendo alguns números, Celso, do que você puxou ali no comecinho, né? Poxa, extremamente fácil de implementar, né? A visibilidade que o Wi-Fi traz e etc. Hoje, em média, tá? Em média, pode levar um pouco mais, um pouco menos, mas um processo novo para ser implementado no Wi-Fi leva cerca de 8 horas. Então, assim, é absurdo, né? Perfeito, perfeito. Imagina você, né, identificar, por exemplo, né, fazer uma reengenharia de processo ou identificar algum tipo de gargalo no teu fluxo, potenciais melhorias, aplicar isso na plataforma no dia seguinte e já começar a iterar nesse fluxo no, né, 2 dias depois. Então é absurda a velocidade que a plataforma realmente consegue entregar. Tem um case, né, que por mais que tenha vindo de uma fatalidade, eu gosto muito de reforçar, eu acho que ele ilustra muito bem essa velocidade, né? A gente teve o caso lá de Brumadinho, se não me engano, em 2018, né, que Foi. afetou centenas de milhares de famílias. E a Toque de Caixa, né, a dona da operação de Brumadinho, precisava, né, atender essas centenas de milhares de famílias, né? Elas precisavam, né, ter algum tipo de suporte da empresa que, né, que estava responsável por aquela operação. E a única plataforma que conseguiu atender eles a toque de caixa foi o Pi-Fi, né? Então, em 2 semanas, eles já tinham todos os processos deles referentes a qualquer tipo de solicitação referente ao incidente, ao acidente que aconteceu em Brumadinho, por meio do Pi-Fi, né? Eles estavam avaliando que tipo de plataforma poderia auxiliar eles e o Pi-Fi foi escolhido justamente por isso, né? Então veio, claro, de uma fatalidade, de um caso que a gente não gosta de lembrar, mas eu acho que ele ilustra perfeitamente né, o poderio que a gente tem de velocidade de implementar o Pi-Fi com um caso desse, tá? Andando em frente aqui, André, tem mais uma pergunta aqui para a gente, perguntando sobre a questão de gestão de acessos e gestão de Sim. usuários, se tem um acesso mestre. Eu até posso tentar começar a responder a pergunta e você me complementa, mas eu tenho vários tipos diferentes de usuário trabalhando na ferramenta. Vocês perceberam que durante o exemplo do André, ele colocou o nome dele ali como usuário aprovador. Então, o administrador do pipe, como a gente chama aqui, cada um desses processos, ele consegue colocar certinho quem tem acesso, quem pode enxergar,
o que pode enxergar, o que cada um vai fazer, e do ponto de vista de auditoria, de controle desse tipo de processo, eu tenho todo o histórico de cada mudança dentro do pipe, eu tenho que hora que isso foi feito e por quem. Então, do ponto de vista de auditoria aí, para poder levantar um histórico, entender tudo o que aconteceu, isso é muito fácil e visual de fazer. Exato, e aí complementando também um pouco da fala do Daniel, vejam que a gente tem dois tipos de hierarquias, tá? A hierarquia a nível de ambiente, tá? Então se eu acessar aqui a abinha de membros, claro que só tenho eu aqui nesse ambiente, né? Esse aqui não é o verdadeiro da Tática, não estou expondo nenhum dado real deles, é muito mais para a gente fazer essa conversa de hoje. Eu poderia ser um admin, né? Que, ou seja, eu tenho todo o controle por configurar tudo dentro do Pipefy, definir quem eu chamo para dentro do ambiente, etc. Eu poderia ser um membro, que eu poderia ver e entrar nos pipes públicos, ou seja, eu também consigo segregar os meus processos, colocando eles como privados, por exemplo. Ou eu poderia ser um convidado, aquela pessoa que meramente faz solicitações para dentro de um processo, tá? E dentro dos processos, a gente também tem essa segregação que o Daniel estava comentando. De que eu posso ter uma hierarquia de visualizar apenas o que está no meu guarda-chuva, por exemplo, né? Poxa, eu não quero que o André visualize as demandas dos pares dele, né? Ele como analista de RH aqui, por exemplo. Então eu quero que ele, né, que eu também tenho a abinha dos membros, eu quero que ele seja alguém com somente visão restrita. Ele até pode criar novos cards, mas ele só vai editar e visualizar aquilo que está no guarda-chuva dele, que é de sua responsabilidade. Tá? E ao mesmo passo eu posso ter também outras hierarquias aqui que já dão um pouco mais de amplitude. Fiz questão de dar um holofote nessa visão restrita porque ela é muito utilizada hoje pelos nossos clientes, justamente para segregar a visibilidade dentro do pipe, né, que a pessoa só enxerga o que está na alçada dela, e evitar, né, eventuais erros ali de, poxa, eu mexi em alguma coisa que não é minha, ou ter visibilidade de algo que que talvez seja confidencial. Ficaria mais ou menos assim, tá, pessoal? Visibilidade, claro que talvez a gente não vai ter tempo de demonstrar com uma outra visibilidade aqui, mas filtrando a gente já consegue ter uma noção, né? Então eu não enxergaria mais nada, eu só enxergaria aquilo que está no meu guarda-chuva, tá? Pelos filtros eu posso fazer isso também. Bacana, gente. A gente vai fechar aqui a apresentação com mais um material que eu separei para apresentar para vocês. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, melhorando processos com a Tática e o Pipefy. A gente vai contar um pouquinho mais de como a gente costuma trabalhar esse assunto, qual que é a nossa abordagem. E no final também algumas oportunidades, pessoal que ficou assistindo a gente até o final, tanto a gente quanto o Pipefy estamos tocando algumas campanhas, especialmente movido pelo momento que o mundo vive, pela questão do coronavírus, para tentar ajudar as empresas um pouco do nosso trabalho. Então, vamos passar esse material. Então, acho que entendendo um pouco, vocês entenderam bastante como funciona o Pipefy. A gente gosta sempre de apresentar para os nossos clientes a questão do desafio da mudança e do crescimento, a dificuldade que é se adaptar a esse tipo de prática. Então, a gente está falando de um passado não tão distante, que a gente não tinha computador, não tinha celular. Questões de servidores de internet, que hoje em dia a gente tem tudo em nuvem. Então, tem uma série de mudanças que a tecnologia trouxe para a gente e nem sempre as empresas conseguiram acompanhar. A gente vê empresas gigantes do Brasil e do mundo ainda trabalhando com tecnologias de 30 anos atrás. Quando elas são gigantes, elas sobrevivem dessa forma, mas quando você tem uma empresa que é pressionada por resultado, é pressionada por eficiência, muitas vezes eu tenho que me atualizar de forma rápida e tentar trazer essas novidades para dentro da minha organização para conseguir um resultado mais adequado. Então, aqui eu vou dar um spoiler de webinários futuros. Um tema muito quente do momento, muito falado, é o tema de indústria 4.0. E esse 4.0 vem essencialmente porque a 1.0 é a revolução industrial lá atrás, alguns séculos atrás. Então, a gente está falando de algo comparável ao início da formação da indústria. Então, você começa a imaginar o tamanho da mudança que a gente está discutindo. Então, enquanto às vezes a gente está tentando arrumar coisas simples, como eu tenho muitos e-mails na minha caixa e eu preciso organizar isso, eu tenho um processo muito repetitivo e operacional, parte do mercado já está preparado para uma série de temas aqui, que a gente está falando de robotização, a gente está falando de realidade aumentada, de big data, vários temas que são quentes no momento. A gente como consultoria tem que estar sempre atualizado a isso para passar para os nossos clientes, mas você começa a ver como as coisas estão mudando. E eu estou muito atrás. Assim, eu gosto sempre de falar para os nossos clientes nas reuniões, a gente fala de Big Data, tem empresa que não tem nem a Little Data, não tem data, eu não consigo ter o mínimo de visibilidade da minha operação.
que dirá entrar num tema como Big Data. Então, vocês percebem o quanto que boa parte das empresas está atrasada em relação ao que está sendo considerado hoje em dia. Aqui eu também trago para a gente um slide que é bacana entender, que é esse desafio da mudança e quem fica para trás e quem inova mais cedo. E você começa a ver que, apesar da grande maioria aí ficar no meio dessa curva de sino, essa distribuição normal, digamos assim, que tenta inovar, alguns, quando a maioria já provou o caso, começa a adaptar, alguns deixam para o final e ficam para trás, e isso é pressionado no resultado e no desempenho da empresa. Muitas vezes quem fica para trás ali, especialmente no que a gente chama ali dos retardatários, que está em 16%, são aquelas empresas que vão perder a competitividade e vão sumir do mercado. A gente percebe em várias tecnologias no nosso dia a dia que quem não se atualizou ficou para trás. Tem vários casos clássicos aí que a gente não precisa entrar no detalhe, mas até mesmo no meio da pandemia, o pessoal está em casa assistindo Netflix, está assistindo, está usando tecnologias que as empresas que não tomaram conta desse assunto e dependiam de tecnologia antiga ficaram para trás e morreram pelo caminho. Aqui, qual que é o grande problema da competência operacional? E eu gosto bastante, Pipefy usa essa abordagem também, essa mesma abordagem. A gente fala de processo ineficiente. Então, eu já cito, assim, naquela figura do lado bagunçada, eu já vejo o símbolo do Gmail, que está simbolizando para a gente o e-mail, e o símbolo do Excel, que simboliza o uso excessivo de planilhas. Então, o que a gente vê nas empresas, não só no Brasil? Tem processos repetitivos que a pessoa faz a mesma coisa, exige um fluxo de e-mail imenso. Pessoa A manda para a pessoa B, que encaminha para a pessoa C, que responde aprovado. Eu tenho que atualizar em D, eu tenho que entrar no sistema, colocar, e uma outra pessoa ainda olhar no sistema para aprovar. Então, esse tipo de coisa que as pessoas perdem tempo. O analista deixa de ser um analista, ele não analisa nada, ele passa o dia inteiro fazendo trabalho operacional e não tem o tempo de olhar os números e entender o que ele pode fazer pela empresa. E aí cada pessoa fica lá no seu escritório de frente para o computador, repetindo uma mesma atividade o dia inteiro, sem tirar o valor que ela gostaria, que ela estudou e se preparou para esse momento. Então é super importante que a gente tome essa atenção e comece a tornar esse processo eficiente. Então, eu quando chego num cliente, eu percebo esse tipo de atividade que eu repito demais, eu faço várias vezes a mesma coisa por e-mail, é essencial que eu comece a entregar para o meu cliente uma solução adequada. E geralmente, em muitos casos, a solução adequada envolve o Pipefy, envolve o uso do RP, envolve até mesmo eu desenhar o processo de uma forma diferente e que encurte etapas. Então é bacana pensar nesse tipo de coisa. Idem para o caso da planilha. Informações que tinham que ter uma visibilidade da empresa inteira, todo mundo ter o mesmo número, cada um tem a sua planilha, a pessoa atualiza a planilha e quase ninguém vê. Então, trazer tecnologias como o Power BI, que a gente citou antes, também permite que eu puxe uma informação de forma oficial e deixe uma informação constante para a empresa inteira. Então, como o André muito bem explicou a ferramenta do Pipefy, ajuda demais esse tipo de rotina para tornar essa bagunça do dia a dia, aquele tempo que eu sempre perco para me reorganizar e saber onde que tudo parou, começa a ficar muito mais fácil de enxergar. A tática, então, trazendo um pouquinho de como que a gente aborda esse tipo de projeto. A gente como consultor, com a experiência que a gente tem aí de décadas trabalhando com isso, entrando em N empresas diferentes, estudando o assunto, vendo o que o mundo traz para a gente, porque o que a gente via há 10 anos atrás não é o que a gente vê hoje. Então, na presença de tecnologias, de ferramentas, de melhores práticas, a gente consegue acelerar dentro da empresa e passar a solução correta. É lógico que a facilidade que o Pipefy tem de trazer processos e otimizar processos é excelente e vai trazer um ganho imediato. Mas nem sempre o como que eu vou desenhar cada etapa do Pipefy de uma maneira ótima e que faça sentido. Nos casos que usam Pipefy, a nossa abordagem é muito importante, porque a gente pode ajudar e falar isso aqui funciona, isso aqui não funciona, vamos fazer isso aqui um pouquinho diferente. Determinada atividade nem é necessária. A gente começa a ajudar as empresas em atividades diversas de processo, não só envolvendo Pipefy, a cogitar o que é a melhor maneira, a maneira mais curta, a maneira mais rápida e a maneira que funciona, para evitar o tempo perdido. A gente também tem uma equipe experiente por conta disso em soluções de processo, então não basta só estudar
as melhores práticas e saber quais elas são. A gente tem que saber colocar isso e principalmente colocar para a realidade do cliente que a gente tem. Então, entender a realidade dele, o que encaixa, o que não encaixa, até para não causar um choque grande na cultura da empresa. Acho que isso é um ponto importante aí, né, Daniel? Não otimizar processo burro, né? Então, Exato. tentar, obviamente, aproveitar esse momento, né, e associar muito a ideia de revisão do processo, diagnóstico do processo, para que a gente consiga otimizar ele de uma forma, né, obviamente, um pouco mais rápida, mais ágil e tudo mais, né? Acho que isso é Sim. importante. Então, não é usar a ferramenta simplesmente por usar, né, mas utilizá-la de forma inteligente, né? Sim. O uso de soluções tecnológicas, gente, é um caminho sem volta. O Pipefy tem o sucesso que ele tem, saiu do Brasil para ir para o Vale do Silício, não foi à toa. Você trazer soluções tecnológicas que otimizem a vida das empresas e, por consequência, otimizem o resultado da empresa, não tem saída disso. Isso vai ser com Pipefy, isso vai ser com ferramenta de Big Data, isso vai ser com robotização de processos, que é o próximo quadro aqui do slide. Não tem jeito, eu tenho que usar. Então, assim, o mundo do cartão furado, o mundo de tecnologias super antiquadas, está mudando muito rápido. Até outro dia a gente tinha disquete, CD, hoje em dia tem tudo na nuvem. Até servidor local já está sendo uma coisa que algumas empresas já têm que deixar de lado, já existe a sugestão de tirar de lado. Temas como a segurança da informação surgiram numa velocidade altíssima, que era uma preocupação que não existia. Você coloca o seu e-mail em um formulário, sabe Deus onde ele foi parar. Daí começa aquela discussão muito importante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são coisas novas que surgem junto da modernidade, novas soluções e novos problemas. A gente tem que estar atualizado com isso e ajudar os nossos clientes a fazer isso. Porque, bem ou mal, por mais que a pessoa tenha a proatividade de estudar, de tentar ficar atualizado, normalmente elas têm o trabalho delas do dia a dia que não dá tempo delas se tornarem especialistas nesse assunto. Daí o valor agregado que tem uma consultoria de trazer esse tipo de expertise para dentro. E o último quadrante que a gente tem aqui, gente, também vai ser tema de um webinar. Eu acho que a gente vai fazer na semana que vem. Provavelmente no começo da semana vai começar a propaganda nas redes sociais. Acho que a maioria aí viu a gente falando bastante sobre esse webinar de agora nas redes. É o tema de automação de processo, robotização de processo. Uso de robôs para tarefas repetitivas e operacionais, aumentando a velocidade e eficiência delas e principalmente trazendo precisão. Aqueles famosos erros operacionais, eles deixam de existir com o assunto. Eu sei que muito da propaganda de RPA é focado na economia de tempo, na economia financeira, mas não vamos deixar de lado, principalmente falando de processo. O robô não vai errar para tocar certas tarefas, onde existe sempre o medo de que ela tenha erro. Então, é uma tecnologia que é muito disruptiva, ela é muito interessante, ela já está entrando num nível financeiro de que ela é fácil de viabilizar. Então, o nosso histórico aí recente de clientes é entrar com uma solução que 2, 3 meses pagou o robô para um ano e o robô está sendo usado a 10% da capacidade, então tem um potencial incrível de expansão, de trazer economias, trazer aumento de eficiência e tudo isso, digamos assim, quase no custo zero, porque ele se paga muito rápido. É uma tecnologia disruptiva, inclusive a gente está começando a utilizar combinado com o Pipefy, porque a gestão do robô são várias atividades. Então a gente pode utilizar o Pipefy embutido na sala de controle do robô, para o Pipefy ler qualquer dificuldade que o robô tenha e a gente solucionar junto com ele. O robô é inteligente nesse ponto de conseguir filtrar. Isso aqui eu não entendi, me ajuda. O que eu entendi, ele vai, que geralmente é 99%. Ele vai, que é uma beleza. Então, esse tipo de conhecimento, a gente na tática considera que nos próximos 10 anos aí vai ser uma loucura, não vai ter empresa que não vai ter isso implementado, e a gente se preparou cedo e trouxe um pessoal já, estamos todos nós já fazendo os cursos, vários já com o curso pronto, sabendo mexer dentro de cliente, programando o robô, e a gente conseguiu combinar esse conhecimento e capacidade de programação de robô, que às vezes é um tema cabeludo para quem vê de fora, junto com o conhecimento de processos. Então, a gente não tem o risco de colocar um pessoal que é só de TI para fazer processo e fazer processo burro. A gente consegue analisar qual que é o melhor processo e colocar ele para funcionar. E aqui um pouquinho, gente, da linha de serviço e a recuperação de crise. Então, a gente está muito preocupado. A gente pensou, quebrou a cabeça sobre como fazer
uma abordagem aos nossos clientes que permita ajudar ele nesse momento. A gente sabe que a maioria tem as margens sendo pressionadas, as incertezas do futuro, a preocupação. O que a gente, como consultoria, com toda essa expertise, experiência que a gente adquiriu, o que a gente pode fazer para ajudar? Então, para começar um pouquinho mais, entrar no detalhe daquela linha do advisory, o que a nossa área de operações e estratégia faz, eu trouxe algumas linhas de serviço básicas aqui para explicar de forma bem rápida, aqui na direita. Então, na esquerda você percebe aquela famosa cadeia de valor aí, quem conhece um pouquinho dos fundamentos de administração, entende um pouquinho sobre supply chain, a gente está explicando que a gente consegue atuar em qualquer lugar da cadeia, das compras, da operação, das vendas e das atividades de suporte que ajudam essas atividades a fazer as empresas funcionarem. Eu vou listar um pouquinho e falar rapidamente, por uma questão até de tempo, das nossas soluções. O Strategic Sourcing, essencialmente, é uma análise completa sobre a função de compras da organização, buscando comprar de forma mais barata, mais inteligente e com maior integração da operação. A gente sempre se preocupa com isso. Compras não tem o total entendimento do que ele pode fazer para inovar também no setor de compras. Então, eu conhecer melhor o que eu estou comprando e como que eu posso fazer para comprar melhor. Exemplos básicos, eu vou comprar algo um pouquinho diferente, eu vou mexer no meu pedido mínimo, no meu estoque, eu mexer em várias variáveis, além de preço, para trazer economia para a organização. O tema de planejamento de demanda, a gente começa a trazer estatística para as empresas, para elas entenderem melhor o quanto que elas deveriam vender no futuro. A gente percebe que as empresas às vezes tendem a ser muito positivas sobre a gente vai aumentar o lucro em X%, a gente vai aumentar as vendas e nem sempre eles têm a visibilidade completa do histórico e trazer um approach estatístico com isso. Normalmente, a nossa estatística bate melhor o que vai acontecer no futuro do que as pessoas do próprio negócio quando fazem uma previsão. Então, é uma iniciativa importante para algumas empresas. Temas de logística, então, gente, pensar em como que eu vou fazer minha distribuição, empresa que tem pontos de vendas diversos, que lidam com representantes diversos no Brasil e tem uma cadeia complexa, a gente também tem um time com expertise para isso. O planejamento S&OP, Sales and Operations Planning, essencialmente é trazer uma rotina de planejamento para empresas que una as funções de vendas, a função de produção, a financeira, a de suprimentos. Geralmente é fazer uma voz única ao planejamento e que o time inteiro opere dentro da empresa em torno do mesmo objetivo. Isso é muito importante, tem muita empresa bagunçada no Brasil, então essa é uma solução muito bacana, uma metodologia que não é segredo, as pessoas de supply chain conhecem bem, as grandes empresas do mundo todas utilizam isso, quem não está utilizando potencialmente está perdendo eficiência por conta disso. Na sequência, o planejamento estratégico, é bacana entender isso, principalmente aquela empresa que tem um dono relativamente conectado com a operação, o dono às vezes ele tem uma visão para o futuro da empresa que a operação não está sabendo. Os diretores não estão sabendo e ele quer que a empresa vá para um lado e a operação está indo sozinha para o outro. E essas coisas começam a não se convergir e eu começo a ter uma interferência mútua onde a empresa não chega no resultado necessário. Então é trazer uma metodologia que permita que as empresas se organizem nesse sentido, organizem os objetivos futuros e, principalmente, o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo futuro. Avançando, gente, tema em alta no momento, gerenciamento de riscos. Acho que nenhuma empresa se preparou para o risco que a gente está correndo hoje, que é o coronavírus. Então, a gente parte desde os riscos operacionais. Então, o que as operações hoje em dia têm de problema? Que risco que eu tenho até mesmo de fraude, de ter alguma, nem sempre fraude, gente, é alguém maldoso na operação. Muitas vezes eu posso ter um problema de fraude, um problema financeiro, porque eu não prestei atenção, meu trabalho tinha uma brecha que eu não sabia que existia. Cobrir todo esse tema de riscos e controles e também riscos estratégicos do negócio. Então, a gente percebe a dificuldade hoje em dia que as empresas estão para correr atrás do prejuízo e se adaptar a essa situação de coronavírus. Tem empresa aí que fez operação financeira e se deu muito mal nesse assunto. Tem resultados sendo divulgados essa semana aí de empresa de capital aberto, que está uma coisa terrível, coisas de bilhões perdidos por operação que não tinha um gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de controles internos, essencialmente, é o que eu faço para conter o risco.
Então, eu tenho que mapear tudo isso, quem faz, como faz, se está fazendo. Se não tem, a gente precisa propor alguma coisa para ser feita. Então, sempre muito importante esse assunto, especialmente com empresas que já têm um certo porte. A revisão de processos, que acho que ia ser chovendo molhado, o tema dessa apresentação. A implementação de RPA são os robôs, também já comentei o assunto anteriormente. A implementação de BPM. BPM, essencialmente, é a tecnologia que o Pipefy está apresentando para a gente, que é modelar processos de negócio. Então, é isso também que a gente colabora. O orçamento. Tem muita gente que não faz nem o orçamento histórico, Ctrl+C, Ctrl+V do ano passado, atualiza por um indexador e começa a controlar no ano que vem. Isso é o mínimo que a gente espera que as empresas deveriam fazer. E também tem o famoso orçamento base zero, que tem um impacto muito forte dentro das finanças da empresa. Geralmente tem uma redução drástica aí de custos, geralmente adequado para empresas que realmente precisam desse tipo de intermediação. É um tema que a gente também... Esse tipo de solução a gente tem visto aí, né? Também, acho que em momentos específicos, como o próprio uso do Pipefy, RPA, orçamento base zero é um outro tipo de solução que agora também está vindo assim de uma forma muito forte também, né? A gente chega a ter aí possibilidade de redução de até 30%, né? Dentro de determinadas linhas de custo de despesa. Então, eu acho que são momentos e momentos que cada organização acaba vivendo, que faz com que, né, dependendo do tipo de necessidade, essa visibilidade que você tem da tua operação em relação a termos de custo, despesas, inclusive, né, as margens que você pratica, essas ferramentais vão lhe dar essa possibilidade. Então, esse junto com a transformação digital, o Quis abrir um espaço, tem ocupado aí temas relevantes aí dentro desse processo. Terminando aqui o slide, o tema de gerenciamento de custo, gente, vocês ficariam muito surpresos quando perceberem que nem toda empresa sabe quanto custa cada produto que ela vende. Isso é muito comum, muito usual. E trazer visibilidade sobre isso é muito importante. E é outro tema que cada vez mais iniciativas de tecnologia estão ajudando. Então, a gente também tem parceiros do assunto que ajudam a implementar ferramentas dentro dos nossos clientes para trazer visibilidade de custos. Tudo isso envolvido seleção de software, gente. O tema de seleção de software é padrão. Eu preciso melhorar processos. O que a gente pode fazer? O Pipefy é uma opção, é uma seleção de software. Então, trazer esse approach de o que eu posso implementar na minha empresa de tecnologia para otimizar os resultados é sempre importante. E, por fim, a questão de inventários e gerenciamento de estoques. Também trazer um approach estatístico para isso. Lógico, também tem o tema de organização, de eu ter visibilidade do que exatamente eu tenho de estoques. Mas um approach estatístico para esse assunto, muitas vezes vai perceber que eu tenho itens de mais em estoque que eu não preciso e tenho itens de menos de estoque que eu deveria ter. Então, tem também um impacto muito forte dentro do caixa e do fluxo financeiro. Vocês percebem que a nossa abordagem de estratégia aí da nossa área em si tem muita variedade, muita coisa, mas geralmente com o objetivo único de tornar os resultados da empresa melhores, mais eficientes, reduzir custos. E normalmente a gente sempre à disposição para ajudar as empresas a ver por onde começar essa transformação, por onde começar essa revolução nos resultados. Vale um adendo aí também, que é importante, e eu acho que isso torna a tática, né, talvez uma forma interessante aí esses processos, é que a gente sempre combina normalmente toda essa avaliação de processos dentro de uma operação também com os aspectos tributários, né? Então, não adianta você, às vezes, melhorar uma operação se tributariamente, né, da forma como hoje são conduzidas as situações aqui dentro do país, você tem guerra fiscal, você tem uma série de alguns outros empecilhos, principalmente quando a gente discute remodelagem logística, por exemplo. A gente tem que levar em consideração isso. Então, no assunto de planejamento integrado, quando o Daniel falou de Sales and Operation Planning, na própria parte de modelagem logística, a gente sempre leva isso em consideração junto com o nosso pessoal tributário também, né? Sim, é importante isso, gente. O número de oportunidades que existem na área de impostos dentro do Brasil, mais do que qualquer outro lugar do mundo, é incrível. E a gente tem essa vantagem, pelo porte que a gente tem como consultoria, de ter as duas áreas funcionando bem e as duas áreas funcionando de forma integrada. Dentro da metodologia que a gente discute, o supply chain, a cadeia de suprimentos, é o que o pessoal gosta de chamar de Tax Efficient Supply Chain Management. Então, é a gestão eficiente do supply chain, levando em consideração aspectos tributários. Tem muita economia sendo feita trabalhando essas duas funções em paralelo.
Aqui eu vou avançar um pouquinho em outro tema, gente. Aqui, algumas ações são essenciais para a sua empresa se preparar para o futuro. Eu já parti para uma abordagem que a gente pensou aqui, quebrou a cabeça junto. O que a gente pode fazer pelas empresas hoje em dia e quais ações que a gente julgam essenciais nesse momento. Então, aqui uma imagem, gente, a quantidade de negócios fechados por conta da crise do coronavírus é muito grande. Os impactos econômicos que elas trazem vão ser muito pesados para as empresas. E o que a gente pode fazer já para começar a se preparar para isso? A gente separa, basicamente, a nossa abordagem, entrando no cliente nesse momento, em 3 grandes momentos. O primeiro deles é que eu sobreviva. Eu não posso quebrar o meu negócio agora. Eu preciso fazer uma série de mudanças nesse momento que garanta que eu chegue até o fim da crise. A crise vai acabar em algum momento. Ninguém sabe quando, mas vai. É fato que vai. O mundo não vai acabar por conta disso. E eu tenho que estar vivo nesse momento. É o mínimo que eu posso fazer. Eu tenho que estar com a empresa aberta, eu tenho que estar com a empresa funcionando e não ter me colocado num buraco gigante nesse meio tempo. O segundo ponto é recuperar. Eu tenho que recuperar o meu tempo perdido. Depois que tudo isso acabar, eu tenho que analisar o tamanho do buraco que eu entrei e voltar para a estaca zero, pelo menos. O mínimo que eu tenho, retornar o meu negócio onde estava e, por fim, eu passar a superar. A tendência, infelizmente, gente, é que muitos negócios se fechem e, por conta disso, os sobreviventes tendem a ter um resultado melhor do que antes pela falta de concorrência. Isso em algum momento vai acontecer. A gente não sabe a linha do tempo ainda, mas isso é um fato que vai acontecer. A gente separou aqui em 3 grandes pontos que são importantes para as empresas. Eu chamei de estratégia de sobrevivência essa abordagem. Então, a gente pensa em atividades que tragam uma redução de custo significativa e também a que garanta que não vai acontecer nada absurdo com o meu negócio, que eu me perca pelo meio do caminho. O primeiro pilar, e essencial, de novo, eu já citei o assunto, é o pilar de automação. É colocar uma ferramenta de RPA para funcionar dentro da empresa com robôs mapeados que permitam aumentar de forma significativa a eficiência dos meus processos e a velocidade. E isso causa automaticamente uma redução de custos. Já adicionando, a gente vai falar sobre isso semana que vem, mas até o final deste mês, a gente conseguiu um acordo com o pessoal do Automation Anywhere, é uma das grandes ferramentas de RPA do mundo. Diria assim, tem 2 grandes no mundo, a Automation é uma delas. A gente gosta de utilizar essa ferramenta justamente porque eles trazem esse tipo de oportunidade para a gente. E eles estão trazendo até o final do mês, a gente cadastrando o cliente, a utilização gratuita da ferramenta por 2 meses. A gente está falando de um spoiler custo. aí, né? Spoiler. É um custo grande da ferramenta de setup, geralmente assusta as pessoas, porque a pessoa fala, não conheço tão bem assim. Eu não sei se vai funcionar. Em 2 meses, a gente consegue fazer aquele caso que eu comentei lá atrás e meio que garantir que a ferramenta se paga. E geralmente, muitas vezes, o payback já chega nesses 2 meses. Então, você ter a oportunidade de colocar uma ferramenta desse nível, desse porte, de forma gratuita nesse momento, eu considero que todas as empresas que não têm nada desse tipo deveria falar com a gente para a gente tentar fazer isso até o final do mês para garantir os 2 meses de isenção para colocar para funcionar, porque no pior cenário, gente, eu acho que é muito improvável que isso vai acontecer. Você fala, não gostei, não deu certo, não tem fit com a minha empresa e segue a vida. E se der certo, é uma economia muito grande de uma tecnologia que vocês vão colocar na empresa. Pode não ser agora, podia ser no ano que vem, mas essa é a grande chance de colocar isso de uma forma gratuita para fazer um teste de verdade. Então, acho que tem que ser levado a sério. Eu trouxe isso para cá, que eu acho que é uma oportunidade muito grande para alguma empresa deixar isso para trás. O segundo tema é o tema de gestão de riscos, gente. Quem trabalha com a cadeia complexa, hoje em dia a gente vai estar tendo até riscos globais. Quem tem fornecedor de fora, quem tem fornecedor da China, ninguém sabe o que vai acontecer exatamente no futuro em relação a essas relações comerciais, em relação a cumprir prazos, em relação a ter os materiais que eu preciso para a minha empresa aqui no Brasil a tempo. Então é essencial que a gente faça um olhar técnico sobre isso e comece a estudar alternativas para garantir especialmente o tema de riscos de abastecimento. Eu não posso ficar com a minha empresa desabastecida
dentro dessa bagunça toda, que a gente já tem uma eficiência reduzida, especialmente nas funções de produção. A gente sabe que as fábricas, a maioria, não funciona full time no ritmo de antes. Então, eu garanti que eu tenho tudo na mão para não perder mais eficiência ainda, também é um ponto crítico nessa gestão do coronavírus. E por fim, o tema do strategic sourcing, a mudança do conceito aí de relações globais, de fornecimento, a diferença de volume que eu posso ter na venda por vender menos ou ter que comprar menos, as pressões sobre as cadeias de abastecimento, elas vão abrir uma série de oportunidades de negociação para a gente, de começar a discutir com fornecedores reduções de custo, trocar fornecedores. Existe um movimento muito forte de nacionalização de fornecedores, eu tentar reduzir os riscos internacionais, fomentando fornecedores dentro do Brasil. Então, são N ações diferentes que a gente pode ajudar, pode colaborar para ter como resultado a garantia do abastecimento e um abastecimento mais barato, trazendo redução de custo para a empresa. Essas são as 3 ações que eu julgo que são essenciais na estratégia de sobrevivência. Então, a gente está à disposição aqui, passando nos próximos slides, os nossos contatos nas redes sociais, via e-mail. Tem o André também no Pipefy. Nós 3 aqui sempre disponíveis para atender vocês sobre qualquer uma dessas necessidades e ajudar. E exatamente aqui no final é como começar, gente. Essa necessidade de transformação, ela sempre foi necessária e agora ela é praticamente obrigatória. Então, conta com a gente, entre em contato com a gente no e-mail, no LinkedIn, pelo site. Tem N do site da Tática, no site do Pipefy. Tem N formas de entrar em contato com a gente. Então, por favor, vamos conversar sobre esse assunto, que a gente quer ajudar muito a empresa de vocês nesse período. E ainda sobre o último slide, para discutir algumas formas que a gente está trabalhando para ajudar as empresas. Evidente que agora que todos vocês tiverem esse contato com a gente encurta um pouquinho essa relação, mas para quem ainda não conhecia a gente, não conhece bem o que é a Tática, a gente montou também um questionário online via formulário. Para quem ainda não conhece a gente, vai conseguir acessar. Tá o link aqui em amarelo no slide. Algumas perguntas já voltadas para a crise do coronavírus sobre as principais dores que a empresa de vocês tem, para a gente receber isso dentro de casa e montar um pequeno diagnóstico, trazendo um pouquinho dessas soluções com um aspecto mais prático para ser pensado para a empresa de vocês conseguir passar por isso. Eu entendo que principalmente as empresas que estão aqui, acho que já estão num estágio de conhecer a Tática, conhecer a gente, conhecer o Pipefy, que a gente pode pular essa etapa muitas vezes e já conversar direto já numa reunião para discutir o assunto. Mas para quem também não tem esse contato, acho que é bacana entrar também. Quem fez, acho que é bacana entrar, preencher, que a gente vai montar um diagnóstico para cada um sobre esse assunto e discutir potenciais soluções para passar por essa crise. Gente, o que eu tinha para trazer para vocês é essencialmente isso. Acho que a gente passou eu tentei ser rápido, principalmente nos primeiros slides com várias soluções para não tornar a apresentação longa demais, mas trazer um pouquinho de como que a Tática trabalha, como que a gente faz nossos projetos e qual que é a nossa motivação e expertise para ajudar vocês nesse momento. Excelente, Daniel. Muito bom. Eu acho que essa ideia, essa essência, hoje a gente trouxe aí o André Ribeiro aí para colocar alguns cases nossos aí da Tática junto com a Pipefy. Mas é a gente poder ajudar aí sempre as organizações da melhor forma possível, né? E a ideia do diagnóstico, né? A ideia de a gente poder apoiar nesse diagnóstico gratuito aí dentro dessa campanha é justamente poder nos apresentar, obviamente, como empresa e também dar essa visibilidade de gestão para essas empresas que tão pouco às vezes conseguem ter essa oportunidade. André, palavra com você aí para a gente, acho que encerrar, né? Show de bola, Daniel, Celso, prazer participar aqui com vocês. Acho que a gente pode trazer muito conteúdo de pertinência, não só para esse momento, mas de mercado de maneira geral, né? Análises muito pertinentes economicamente falando e principalmente para o cenário. No que diz respeito ao Pipefy, pessoal, a gente está sendo extremamente empático com as empresas, a gente está buscando de todas as maneiras encontrar como a gente pode ser ainda mais, né, assertivo no auxílio ao mercado. Então, para isso, a gente está com, assim, descontos extremamente agressivos, eles dependem principalmente da vertical
da tua empresa, mas eu queria já deixar aqui formalizado que sim, a gente tem esses descontos extremamente agressivos a depender da tua vertical, e eu queria deixar aqui um formulário extremamente simples para aqueles que quiserem, né, que a gente avance com algum tipo de conversa com respeito ao Pipefy, também oferecendo uma modelagem gratuita do teu processo, tá? Então, basta colocar ali o teu contato, a gente entra em contato contigo, né, faz uma dobradinha tática mais Pipefy. Do nosso lado, a gente tem um time que pode fazer a modelagem gratuita do teu processo, basta que você envia, né, o desenho desse teu fluxo, né, o passo a passo dele. A gente faz de maneira gratuita, pode deixar a plataforma aberta por alguns dias para testes e depois, se decidir pela contratação, tem também essa negociação extremamente agressiva aí. E quando eu digo agressiva, é coisa para cima de 30%, podendo chegar a um valor extremamente mais alto desse, inclusive, tá? Então, venham até nós, preencham por favor o formulário. Depois acho que a gente pode até formalizar por e-mail, né, Celso, Daniel, para todo mundo o formulário e a parte também do diagnóstico gratuito da tática. Mas o momento agora é de ajuda, então é dessa forma que a gente quer se posicionar com uma plataforma que pode ajudar, sim, no trabalho remoto e ainda, claro, oferecendo, né, condições extremamente diferentes para que todo mundo possa se apoiar. E, claro, agradeço a presença de todo mundo, né? Que todo mundo ficou aqui com a gente até o final, todo mundo que participou durante o bate-papo. Foi um prazer e espero que a gente possa manter contato ao longo dos próximos dias e semanas e, enfim, no que eu puder ajudar, estou à disposição. Tá bom, gente. A gente agradece também a participação de todo mundo aí. A gente gravou também, obviamente, a gente vai mandar para os nas pessoas que não puderem participar. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que não iriam poder participar nesse horário, mas agradecemos a todos que participaram. André, obrigado novamente aí, firme e forte nesse frio aí. Daniel, obrigado também aí pela apresentação. Obrigado, E Celso. Obrigado, André. Estamos à disposição até a próxima live, então. Obrigado, gente. Bom dia. Até a próxima, pessoal. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia, bom final de semana. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.